Olá! No Foco em Negócio de hoje nós vamos falar sobre o novo ambiente de negócio. Estou aqui com o Marcelo Vieira, executivo com larga experiência no segmento de óleo e gás. Marcelo, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, prazer estar aqui de novo. Beleza, vamos lá. Nesse cenário que a gente vive hoje, como é que está o novo ambiente de negócio? O que você traduz por isso? Nós podemos nos considerar filhos da Lava Jato. Hoje, o novo ambiente de negócios ele tem a tônica baseada na governança corporativa. Sim. Acho que esse é o grande foco. O negócio está muito mais focado na ética e na transparência do que nos resultados, como era no O politicamente correto. O politicamente correto, o ética acima dos manuais de conduta do segmento, a transparência muito mais do que o foco no lucro desmedido. Essa que é a nova tônica do novo ambiente de negócio. Perfeito. E aí, nesse contexto, assim, quais são as competências que um profissional que vai trabalhar nesse ambiente ele precisa ter? Por mais que o foco tenha mudado da geração do resultado para uma transparência maior na apresentação dos números, ele não pode deixar de ter proficiência na área de conhecimento dele, porque ele vai ser muito mais cobrado agora. Sim. Então ele precisa aprofundar na sua área de conhecimento, mas precisa entender que ele tem que dialogar mais com a sociedade do que só com os níveis hierárquicos superiores. Os stakeholders, né? Exatamente. Tem que falar com todo mundo. Perfeito. Mas aí vamos lá. Nesse cenário, assim, a gente tem as lideranças, em boa parte das empresas, pessoas ainda de outra geração, que ainda não aderiram a esse movimento politicamente correto, que essa juventude está no DNA delas. Você falar sobre qualquer tipo de preconceito com essa juventude, e que eu acho que eles estão certos, eles se irritam de uma maneira muito diferente, eles não levam nada para o lado esportivo, o que eu acho correto. Nesse contexto, como é que é esse choque das lideranças com esses novos profissionais que estão em cargos no máximo de gerência júnior? Essa é uma bela questão. O ambiente ele precisa estar permeado basicamente pelo respeito. E aí respeito a diferença de credo, a diferença de cor, a diferença de idade, que é o que mais a gente vê aí, e até de nível de conhecimento sobre uma tendência que está ocorrendo no mercado. Hoje a geração que chega, ela é meramente tecnológica. E quando eu digo meramente, não é pejorativo. Ela é basicamente focada, ela nasceu, o nascedouro dela é junto com o avanço tecnológico. É a quarta revolução industrial, que vem com a virada do século. Os líderes são anteriores a isso. Eles vão precisar se enquadrar nessa tendência para poder receber de forma correta, dentro dessa prática da transparência e da ética nos relacionamentos humanos, e se adaptar à necessidade que o mercado exige de adequação à tecnologia, porque ela veio para ficar. Perfeito, mas assim, ainda na esteira da governança, da ética, você está dizendo aqui para mim que as lideranças, até usando uma simbologia do monge executivo, né, o líder que se doa, as lideranças precisam se adaptar, mas nem sempre isso acontece. Né? A gente está acostumado com grandes empresas e nem sempre as lideranças querem se adaptar aos que chegam e o contrário, e muitas vezes é o contrário. Aonde isso impacta negativamente para a operação em si? Se você não tem um bom ambiente para maximizar a produtividade, ela vai ser afetada. Simples assim. Entendi. O ambiente tem que primar pelo respeito. Respeitar não quer dizer que você precisa aderir. Ou concordar, mas você respeita. Exatamente. Entendi a diferença. A tônica é essa. Foco no aumento da produtividade. Respeito que ele tem uma religião diferente, eu respeito que ele tem uma cor diferente, eu respeito que ele tem um credo, seja ele qual for, de time, de sexualidade, indiferente. O foco tem que ser no respeito ao ser humano que está do outro lado ali, e os dois têm que convergir para o ganho de produtividade. Tá, perfeito. Mas aí onde que entra, nesse cenário, onde é que entra o processo de produtividade? Porque, afinal de contas, boa parte das empresas são lideradas por acionistas que querem um resultado acima de tudo. Como fechar essa equação? Os manuais de conduta vão ter que ser mudados. Os manuais de conduta vão ter que passar a considerar esse novo parâmetro, que é o respeito, até porque vivemos no aldeia global. Você hoje precisa interagir com muçulmanos, com indianos que pregam o budismo, ou com judeus que têm uma outra crença religiosa, e você precisa viver de forma harmoniosa porque
o acionista ainda continua preso a um único número, que é o resultado financeiro. Ele continua tendo que aportar, ele quer o resultado. O que hoje precisa é a alteração dos manuais de conduta, que hoje vão estar abaixo dos padrões éticos estabelecidos pela sociedade, pelos stakeholders, visando ainda a produtividade, porque a tônica ainda precisa ser dar o resultado que o acionista precisa. Assim, eu sempre pensei isso. Fazendo uma analogia, o princípio do desarmamento nuclear, ele aconteceu porque os Estados Unidos e União Soviética, na época da Guerra Fria, eles entenderam que eles tinham armamento para destruir o planeta muitas vezes. Então, bastava destruir uma vez. Então, desarmou por conta disso. Eu entendo ganho de market share se uma indústria ela não performar, ela perde market share e ela pode se ver em maus lençóis depois. Mas assim, será que também nesse cenário os acionistas não poderiam entender que nem tudo é lucratividade? Porque quando o país está em crise ou o mundo está em crise, crises globais, o que acontece? O acionista não abre mão daquele resultado. Então ele tem que fazer mais pessoas trabalhando com menos pessoas trabalhando com mais, dando mais resultado. Isso impacta diretamente na qualidade de vida da pessoa. O quanto que isso ele tende a ser revertido? Foi criado a nomenclatura do novo mercado. As empresas que hoje querem atuar nesse novo mercado precisam ter esse tipo de New Deal dentro da sua empresa. Elas precisam estar atentas de que o mercado valora empresas que respeitam o meio ambiente, que respeitam as pessoas, que respeitam as suas vizinhanças e que não só visam lucro. Hoje, lideranças abusivas que fazem qualquer coisa para obter o resultado, a ganância pelo lucro puro e simples, não cabe mais porque o mercado valora aquela empresa e isso reflete no valor da ação daquela empresa no mercado, dentro dessa ótica desse novo mercado, fazendo com que as empresas passem a prestar atenção também nisso. O valor do mercado dela se dá pela forma com que a sociedade a vê. Corroborando bastante com o que você falou, nos anos 90, as três maiores de Detroit, Ford, GM e Chrysler, elas tinham um valor de mercado de 37 bilhões de dólares e empregavam 1,2 milhões de pessoas. Em 2014, é o último dado que eu tenho, as três maiores do Vale do Silício, Google, Apple e Facebook, têm um valor de 237 bilhões de dólares e empregam só 137 mil. Então, o lucro ainda é o objetivo. Agora, a forma com que essas empresas cuidam dos seus para a sociedade é muito mais amena, é muito mais permissiva em termos de manifestação visual da roupa, não há necessidade de ternos e gravatas como no Wall Street ou como os grandes executivos das empresas automobilísticas dos anos 90. Eles podem ter ócio criativo. Então, o ambiente gerado pelas empresas é muito mais propício para o aumento da produtividade. Isso faz com que o valor de mercado aumente e o número de pessoas é menor, porque a tecnologia vem suportar essas pessoas que estão chegando. E aí essa sua resposta me dá duas perguntas. A primeira é o seguinte, então, quer dizer, se emprega menos gente, pode ser que falte emprego nesse novo ambiente, porque a inteligência artificial vai chegar aí e as pessoas precisam se adequar? Como é que é isso? Isso é uma verdade absoluta. A tecnologia é um groundbreaking para o novo mercado. Indústria 4.0, inteligência artificial, internet das coisas, cloud computing, energy storage, quantum computing, todas essas tecnologias vieram para aumentar a produtividade, mas em contrapartida elas reduzem o número de seres humanos necessário para a atuação naquelas atividades. Então é mais do que necessário que as pessoas atentem para a tendência que o mercado está seguindo de miniaturização, de nanotecnologia, de produtos biométricos, de robótica avançada, que isso faz com que cada vez menos pessoas sejam necessárias para poder fazer o que se fazia há 10 anos atrás. Para você ter uma noção, existe um quadro de ocupações que em 10 anos sumirão.
contadores, operadores de telemarketing têm probabilidade superior a 99% de desaparecerem no prazo de, no máximo, 10 anos. Porque será a máquina, através de inteligência artificial, fazendo o mesmo trabalho que uma série de seres humanos com erro mínimo. Entendi. Mas também tem um lado positivo disso aí, que boa parte das grandes profissões hoje não existiam há 10 anos atrás. Motorista de Uber, o cara que pilota drones. Então, muitos novos empregos também vão surgindo nisso aí, né? Esse é o outro lado da moeda. O cientista da computação, que era um mercado mais ou menos restrito, hoje é um mercado muito grande, que aí o Larry Page é o profissional que ele mais valoriza dentro do Google. Então, isso também acontece, né? Exatamente. Algumas profissões menos mecanizáveis desaparecerão, mas outras tecnológicas estão surgindo. E aí o que é necessário? Usar a tecnologia do EAD para aproveitar a massificação e a globalização do conhecimento para poder se capacitar para esse novo cenário. Sim. Então, criadores de games não existia 10 anos atrás. Sim. Especialistas em impressão 3D não existia há 10 anos atrás. Mas será uma tônica daqui para frente. Os projetos vão ganhando cada vez mais corpo, volume e dimensões a partir de impressões 3D. Quem trabalha com nanotecnologia, infravermelho longo, são tecnologias que vieram para fazer, são as chamadas tecnologias disruptivas, Sim. que precisam de novos profissionais mais bem qualificados, e aí a gente tem então na verdade acaba tendo uma migração. Balanço. Uma migração, que sai daqui e entra dali. E o que você falou ainda agora, que era outra pergunta que eu ia falar, é o seguinte, o que você está dizendo então é o seguinte, o consumidor, ele vai começar assim, eu quero consumir uma marca, mas eu quero ver quais são os valores dessa marca, porque senão eu não vou consumir. E aí, se a empresa não se adaptar a esses novos valores, ainda que por uma questão mercadológica, ela simplesmente vai sucumbir porque não vai ter consumo. É isso? Exatamente. Um exemplo bastante didático é a Natura. A Natura ela é a única empresa brasileira que figura entre as 10 maiores empresas de venda direta no mundo. Muito por conta da imagem que ela tem local, e aí eu não vou entrar no mérito se a imagem é justa ou não, de que ela é uma empresa sustentável. Os valores dela, né? Os valores dela estão... botou um psicólogo como CEO. Como CEO, então é para mostrar que o ser humano e o meio ambiente estavam no centro da atenção que a Natura queria dar para o seu negócio. Isso fez com que o mercado valorasse ela de uma outra forma, ela ganhou alavancagem e conseguiu se internacionalizar. Hoje ela parece a única brasileira entre as 10 maiores empresas de venda direta do mundo. Porque o mercado dela a vê como referência nesse segmento. Perfeito. E para finalizar, então o que você está dizendo aí é que dentro do modelo de planejamento estratégico da empresa, novo plano de negócios, aqueles valores, missão, visão, valores, eles vão ter que ser muito mais bem estruturados e muito mais bem colocados no DNA das pessoas para que efetivamente a empresa prospere, é isso? Não tem a menor dúvida. Muito mais do que um papel na parede, que ele vai ter que fazer parte realmente da cultura da pessoa. Vai ser necessário que se faça o que se fala que faz. Entendi. Muito mais do que... Entendi. Nunca. Ou seja, as pessoas vão ter que, na verdade, vão ser cobradas, e aí a informação está ao alcance de todos, elas serão muito mais cobradas se efetivamente aquela empresa pratica aquilo que ela fala. Exatamente. A tecnologia ela vai facilitar a produtividade, mas também vai aumentar o grau de fiscalização do mercado. Então, se você fala que faz alguma coisa, é melhor que faça, porque o mercado vai estar olhando. Perfeito. Muito mais... Nunca antes na humanidade desse país, já falaram isso, eu prefiro não entrar no mérito, mas nunca mais CPFs farão bons CNPJs. Bons CPFs farão bons CNPJs. Perfeito. Obrigado. Esse foi mais um Foco Negócios com Marcelo Vieira. Um abraço.